Salmo de número 8, a palavra de Deus nos diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Quando eu era criança, uma época da minha vida pequena, meu pai deixou que a gente tivesse um videogame. Eu lembro que aí meu primo ia em casa, e aí eu, meu irmão e ele, a gente jogava um tempo que meu pai permitia. E eu lembro de algo engraçado nessa época, é que quando a gente gostava de jogar futebol, né? Um jogo ali, a gente competia um com o outro, e a gente era bem competitivo. E aí, imaginando, né, 3 serizinhos competitivos, você imaginaria que cada um brigasse para escolher o melhor time. Mas, na verdade, o que a gente sempre fazia, a gente escolhia o pior time disponível no jogo de videogame para poder jogar um contra o outro. Porque o que a gente não queria era ganhar um do outro e depois o outro dizer: mas também, ó o time que você jogou. Praticamente o videogame jogou sozinho para você. Então a gente escolhia o pior time para que quando a gente vencesse, o mérito fosse todo nosso. Todos nós sabíamos que ao escolher um time sem força alguma e ganhar com ele, nós obteríamos muito mais glória, muito mais mérito na vitória. Porque, obviamente, não seria pelo time escolhido, e sim pela habilidade do jogador em conduzir aquele time. E essa postura, nos lembra de uma verdade universal, de que escolher coisas fracas demonstram mais glória na vitória. Por exemplo, chefiar um exército totalmente despreparado ou inferior em tamanho e ainda assim você ganhar a batalha ou a guerra, então isso eleva a glória ou a capacidade do comandante. Você, com um exército pequeno, venceu um exército grande, um exército despreparado, venceu um exército muito mais preparado. Temos histórias bíblicas que falam sobre isso. Por exemplo, Davi e Golias. Você só lembra dessa história porque Davi matou Golias. Porque se fosse do contrário, isso jamais teria sido registrado. Golias matou muitas pessoas. E nenhuma delas você sabe sequer o nome, porque isso não foi registrado. É óbvio que um cara daquele tamanho, com o porte físico que ele tinha, com a habilidade que ele tinha, ele matava qualquer um. Por isso que Israel teve medo de enfrentar Golias. Mas Davi, um jovem, mirradinho, com uma pequena funda e uma pedrinha, conseguiu matar Golias. Isso demonstrou muito mais glória. Agora, de uma forma similar, eu quero destacar para você que neste salmo, a glória de Deus é manifesta de um jeito muito abundante, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. E como Deus usa a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa falta de habilidade, nós somos o pior time que Deus escolheu para mostrar a sua glória em nós. Essa é a verdade que o Salmo nos apresenta.
Deus escolheu o time mais fraco. O salmo ele tem uma estrutura que é assim: o primeiro e último salmo são louvores, o primeiro e último versículo do salmo são louvores à majestade do nome de Deus, à glória de Deus, à importância de Deus. E o que emoldura esses dois versículos a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte é Deus mostrando, ou o salmista falando, que Deus dá força àquele que é fraco. E ele está falando de nós, os seres humanos. Deus suscita força ao que é fraco e ele dignifica aquele que é insignificante. Insignificante em tamanho, mas significante em função. Então, basicamente, o Salmo fala sobre isso. Ele mostra, tem dois louvores a Deus, o primeiro e último versículo, e dentro dessa moldura de louvor, Deus mostra que ele dá força ao que é fraco, e nisso consiste a sua glória, que ele dignifica que é o insignificante em tamanho, em proporção, em volume, mas ele dignifica com a função que ele dá. Então vamos ir versículo por versículo olhando essa estrutura. O primeiro versículo diz: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra e a tua glória é mais alta do que os céus. Ou seja, o nome majestoso de Deus tanto permeia a terra, quanto transcende a terra e alcança os céus, evocando assim as palavras de louvor do salmista. E como este salmo começa com uma exclamação da majestade do nome de Deus, ele termina da mesma maneira, fazendo então aquilo que eu estou chamando de uma moldura que mostra qual que é o objetivo do salmo. No final das contas, embora o salmo fale bastante sobre o homem, o ser humano, no salmo, esse ser humano é apresentado com Deus em primeiro lugar, em Deus em último lugar, no sentido de que a glória de Deus está em evidência. É assim que, no hebraico, quando as pessoas queriam destacar qual que era a centralidade do texto, elas faziam, elas emolduravam com a parte principal, que é o nome de Deus, que é a glória de Deus. Isso é chave para a gente entender o significado deste salmo. O objetivo, então, é que fiquemos maravilhados com essa grandeza de Deus, com o nome que é majestoso, com a glória de Deus que enche tanto a terra quanto o céu, é que nós fiquemos maravilhados com isso, e isso nos leve à adoração do nome de Deus. Okay? Então, esse é o ponto do Salmo. O Salmo quer que todo o meio que nós veremos é para que nós fiquemos vislumbrando o valor, a importância, a grandeza, a majestade do nome do nosso Deus. Okay? Essa é a ideia. Agora, como que essa glória se manifesta? É sobre isso que o Salmo fala. Okay? Como que essa glória de Deus ela é vista, ela é percebida por nós. E agora, o versículo 2 diz: Tu, falando sobre Deus, ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força. Em outra versão fala que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste perfeito louvor, e outras variações deste mesmo versículo. E a continuação diz: assim calaste teus inimigos e todos os que a ti se opõem. Aqui, o salmista de propósito usa uma imagem daquele que nós poderíamos chamar de o ser mais indefeso que existe, que é um bebê, uma criança de colo. São criaturas imensamente vulneráveis. E ele usa essa imagem para colocar em nítido contraste com a segunda imagem da continuação do versículo, que é justamente os inimigos. Em outra versão fala dos poderosos inimigos que se opõem. Então ele está usando, por um lado, inimigos poderosos, por outro lado ele está falando de crianças, bebês que amamentam. Ele está dizendo, uns são frágeis, outros são poderosos. E ele mostra, então, que crianças e bebês, em fase de alimentação, são figuras que representam fraqueza, que representam dependência, que representam instabilidade, fragilidade. E o que fica evidente nesse verso é que, no fim das contas, o que ele está querendo mostrar é que Deus, na sua glória, tem poder de suscitar força, suscitar louvor daqueles que são frágeis, daqueles que são
insignificantes, daqueles que são dependentes. Deus demonstra a sua glória quando ele suscita força daquele que não tem força. Por exemplo, na história de Davi. Davi era alguém frágil. E Deus escolheu pessoas frágeis para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua glória. A história de Davi não é sobre ele, no final das contas. Não é sobre a habilidade que ele tinha, mas como Deus demonstrou a sua glória usando alguém que não tinha as habilidades esperadas para um campo de batalha. Mas Deus escolheu Davi e Deus escolheu muitos outros na história do texto bíblico que eram pessoas em pequena estatura, pequena importância, ou talvez nada belos, e Deus usou essas pessoas para demonstrar a sua glória. Talvez Davi pudesse, ao escrever, ter em mente como ele era apenas um garoto frágil quando ele venceu os filisteus. Ele tinha consciência de que Deus suscitou força para ele naquela vitória, mesmo que o adversário fosse muito forte. Muito provavelmente os judeus, depois do exílio babilônico, depois da escravidão babilônica, quando tiveram contato com este salmo, com esse texto que nós lemos essa noite, muito provavelmente quando eles liam esse texto, se lembravam das crianças lá na história antiga que nasceram no deserto. Imagina, crianças que nasceram na época que Israel estava perambulando por 40 anos no deserto. Os adultos não entraram na Terra Prometida. Quem entraram foram as crianças. Foram aqueles que nasceram, não necessariamente criança, mas aqueles que nasceram no deserto. Pessoas frágeis. Pessoas que não nasceram num ambiente favorável. E ainda assim, provavelmente aqueles que estavam lendo, os primeiros leitores deste salmo, se lembravam de como Deus suscitou força. Aquele povo pequeno, aquele povo sem grandes habilidades de guerra, sem nenhum poder político, militar, e Deus então suscita força àquele povo e eles conquistam a terra prometida. Como traduzido na Septuaginta, só para explicar o que é Septuaginta, a gente tem o Antigo Testamento escrito em hebraico e posteriormente então esse Antigo Testamento ele é traduzido para a língua da época, que foi traduzido, que era o grego. Então o Antigo Testamento traduzido em grego recebe por nome Septuaginta. E esse versículo que nós lemos aqui, na Septuaginta, que é a tradução mais antiga que se tem do Antigo Testamento, na Septuaginta é citado no Novo Testamento, não como o hebraico, tá? Porque, percebam, no Novo Testamento, a maior parte dos leitores não tinha acesso ao Antigo Testamento no hebraico, e sim o Antigo Testamento no grego, ou seja, a Septuaginta. A Septuaginta era a linguagem mais comum, era a versão mais comum da Bíblia do Antigo Testamento no período do Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, mais precisamente em Mateus capítulo 21, versículo 16, diz assim: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? E ele cita: da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Essa citação de Jesus, embora aparentemente um pouco diferente desse salmo, na verdade era justamente o que constava na Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento em hebraico. Jesus está citando esse texto, para falar, Deus está suscitando perfeito louvor daqueles que estavam dizendo que Jesus era o Messias. Jesus está citando o Salmo 8 para dizer, Deus está tirando perfeito louvor da boca desses pequeninos. Deus está suscitando força ao fraco. Deus está suscitando conhecimento àqueles que não têm. Os fariseus estavam não reconhecendo a Jesus e conheciam muito bem o Antigo Testamento. E aqueles pequeninos estavam dizendo e reconhecendo Jesus como Messias. Da boca de pequeninos tirastes perfeito louvor. Aqueles que estavam cantando Hosana ao filho de Davi. Jesus estava mostrando que eles tinham uma percepção mais verdadeira a respeito dele mesmo
do que os inimigos poderosos, que esse salmo fala, que eram os religiosos, os fariseus, que acabaram por crucificar a Jesus Cristo. Da mesma forma, Paulo, no Novo Testamento, usa o mesmo princípio que é ensinado nesse versículo, quando ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, somos apenas vasos de barro. E somos feitos assim porque a excelência do poder não pode ser nossa, mas de Deus. Vimos então que Deus manifesta a sua glória, dando força ao que é frágil, para que ele vença os inimigos. Mas de que outra forma Deus faz isso? Então, em primeiro lugar, Deus é fascinado por demonstrar o seu valor, a sua importância, e ele é amoroso quando ele faz isso, porque ele tem o maior valor que pode existir. Mas de que outra maneira ele demonstra a sua glória? Olha comigo para o versículo 3. O salmista diz: quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, quando eu olho para a lua e as estrelas que ali puseste, eu me pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Ou seja, o salmista partiu de olhar para os pequeninos, que Deus suscita força, e por isso demonstra sua glória em suscitar força dos pequeninos. Mas agora ele olha para o céu noturno. E a majestade de Deus é vista nas grandes coisas que Deus fez. Os céus foram criados por Deus. E aqui o salmista diz que os dedos de Deus criaram a magnitude de todo o universo. Ou seja, ele usa uma linguagem, é óbvio que Deus não tem dedos, Deus é espírito, mas ele usa a ideia de dedos aqui, pelos dedos de Deus, todo o universo noturno foi feito, para demonstrar a grandeza de Deus. Pensa num ser que com os dedos faz o universo. Então é só uma imagem para mostrar o tamanho de Deus por fazer uma coisa que é tão difícil de a gente conseguir enxergar o fim. Telescópios têm sido criados com uma potência cada vez maior e a gente não consegue contar todo o universo, a gente não consegue ver o fim do universo com tanta tecnologia que nós temos. E o Salmo está dizendo que Deus fez isso com os seus dedos. Deus é infinitamente maior do que a sua criação. Essa é a ideia que ele está colocando aqui. A partir de uma perspectiva poética, a vastidão do universo é diminuída para falar, olha, apenas os dedos de Deus fizeram tudo isso. Em contraste com Deus, aquilo que nós conhecemos que tem o maior espaço, que é o universo, se torna pequeno, se torna quase nada. E aqui temos o único verbo ligado no Salmo a uma ação humana, que é olhar. O versículo 3 diz, quando eu olho para o céu, é o único verbo que o ser humano faz aqui, é contemplar. Deus está demonstrando a sua glória diante de nós. E a única coisa que é esperada de nós é que nós contemplemos, que nós olhemos para a exposição da grandeza de Deus. E a reação do salmista é espontânea. Imediatamente, quando ele contempla a grandeza do Deus e reconhece que isso foi feito pelos dedos de Deus, Deus é muito grande, a pergunta que ele faz imediatamente não é quantas estrelas, não é se o universo é infinito ou não, mas a pergunta que ele faz é: quem são os simples mortais para que penses neles? Ou seja, eu olho para a grandeza eu olho para as estrelas, eu olho para tudo que Deus fez que está acima da minha cabeça, e a coisa que eu penso imediatamente é: eu sou minúsculo. Eu sou minúsculo. Por que raios Deus se importaria com um vermezinho como eu? As estrelas são infinitamente maiores do que eu. Elas existem há infinitamente mais tempo do que eu. Eu vivo pouco tempo, tenho pouco tamanho, minha vida é frágil. Por que Deus se importaria comigo? Eu sou um grão de areia no universo. Por que Deus se lembraria de mim? Essa é a pergunta do salmista.
Um Deus com tamanha glória, com tamanho poder, por que se importaria conosco? E ele repete a mesma pergunta para dar ênfase. Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Se o universo todo é pequeno diante do Criador, quanto mais eu e você, que somos infinitamente menores que o universo. O homem é insignificante. E por que Deus desperdiçaria sequer um pensamento em relação a nós? Agora, existe um maravilhoso mistério aqui no Salmo. Mesmo que nós sejamos tão pequenos e insignificantes, e mesmo que a resposta natural à pergunta retórica do salmista seja: nós não somos nada, Deus nem deveria lembrar da nossa existência. Mas a ideia aqui é que Deus pensa, se importa e cuida de criaturas tão minúsculas como eu e você. Versículo 5 diz: e no entanto, mesmo tão pequenos assim, Deus os fez, ou os fizeste apenas um pouco menores do que Deus e o coroaste de glória e honra. Aí você vai perguntar, peraí. Ele está falando que a gente é uma criatura minúscula em comparado com o universo. Ele está perguntando por que é que raios Deus vai se importar com a gente, que a gente é tão pequeno. E aí no versículo 5 ele fala que fez a gente um pouco menor do que Deus. Como assim um pouco menor do que Deus? Não seria muito menor do que Deus? Porque parece que um versículo não está batendo com o outro. A ideia aqui, eu preciso pedir licença para citar o hebraico do texto. A palavra em hebraico para Deus aqui é a palavra Elohim, que a gente já ouviu alguma vez ou outra, em alguma música gospel, falar do nome de Elohim, a gente sabe que é sobre Deus. Só que Elohim, a palavra em hebraico, ela tem um campo semântico, ela tem uma possibilidade de tradução muito vasta. Então, na Bíblia, Elohim pode ser anjos, seres celestiais, pode ser até uma série de coisas. Até a palavra Elohim, em alguns contextos, é atribuída a humanos na Bíblia. Mas o ponto é, há uma luta, há uma dificuldade de interpretação. Se você olhar nas traduções que a gente só tem em português, e eu fiz esse trabalho para você não ter que ter, na NVI, na revista, na Almeida Revista Corrigida, na Almeida 21, e até na Bíblia Católica, eu fiz questão de olhar, traduz essa palavra Elohim por anjos ou seres celestiais. Então, se leria esse texto que Deus fez o homem menor, um pouco menor do que os anjos. Nessa opção. Nas traduções, Nova Versão Transformadora, que nós lemos, na Almeida Revista Atualizada, na NTLH e na tradução brasileira, traduz como Deus. Então, só até, e você não precisa nem saber hebraico. Se você tiver outras versões da Bíblia disponíveis aí no seu celular, você vai perceber que existe uma disputa aqui de interpretação, ok? Porque a palavra pode ser traduzida de ambas formas. Mas há uma interpretação por detrás, dizendo, ok, mas faz mais sentido eu traduzir como Deus ou como anjos? A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que eu acabei de falar, traduz como anjos. E essa era a versão que se tinha na época de Jesus. Nessa leitura da Septuaginta, nessa leitura que traduz como anjos, então Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, o ser humano tem o seu lugar na ordem criada, logo abaixo daqueles que servem diante do trono de Deus, os anjos. Então Deus fez os seres humanos um pouco abaixo dos anjos. E é dessa forma, que a gente vai ver mais para frente, que Hebreus capítulo 2, no Novo Testamento, citando esse versículo, cita como anjos. Mas a gente vai chegar lá. Mas, se você optar por entender que o Salmo está dizendo que Deus nos fez um pouco menores do que Deus, mesmo quem opta por essa tradução não está dizendo que a gente Deus é nota 10, a gente fez um pouco menor do que Deus, então a gente é nota 9. Tipo, a gente está quase lá. Para os irmãos que traduzem somos feitos um pouco menores do que Deus, a ideia não é
de importância ou de poder, mas é a ideia que nos lembra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, em todo o universo, não há nada na criação que se pareça mais com Deus do que nós. Essa é a ideia. Ok? Então, nenhuma montanha, nenhuma coisa incrível que você possa olhar no universo, nada se parecerá tanto com Deus quanto nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, não há um problema grande aqui, dizendo, mas é anjo ou é Deus? Se for Deus, está facilmente explicado, nós somos feitos à imagem e semelhança dele, diferente de qualquer outra coisa no universo. Por isso, a nossa dignidade está nisso. Somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Mas se for anjos, está tudo certo. Deus nos fez numa categoria abaixo dos anjos, não de importância, tá? Até porque os anjos anseiam prescrutar aquilo que Deus fez por nós, que somos o ápice da criação. E nós somos chamados, inclusive, a governar sobre a criação. Tá? Embora os anjos tenham as suas funções específicas também. Então, as palavras aqui do texto, eu vou ler novamente, né? E, no entanto, apesar da sua pequena estatura, apesar de vocês serem insignificantes em comparação ao universo todo, vocês foram feitos apenas um pouco menores do que Deus, ou do que anjos, e Deus os coroou de glória e honra. Ou seja, se for anjos ou se for Deus, vocês estão numa posição de glória e honra, apesar do tamanho insignificante da vida de vocês nesse planeta. Esse é o ponto. Vocês são insignificantes em relação ao tamanho de vocês, mas Deus tem uma alegria esquisita de demonstrar a sua glória por meio de criaturas insignificantes, tornando-as dignas. Deus demonstra e coroa vocês de glória e honra, porque Deus tem prazer nisso. As palavras honra e glória aqui marcam a posição da criatura humana como um espaço importante na criação de Deus, como governantes da sua criação. A ideia de que nós somos chamados para governar toda a criação de Deus. Portanto, não é o tamanho do homem que conta, mas a dignidade que Deus lhe atribui. Quando Ele nos faz pequenos em tamanho, sim, mas somos os únicos seres feitos à sua imagem e semelhança. E então o versículo 6 e o versículo 7 e 8 expandem essa ideia, né? Se Deus nos fez à sua imagem e semelhança, o que isso significa? Versículo 6 diz, tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade dos homens todas as coisas. E quais são todas as coisas? Os rebanhos, o gado, os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ou seja, Deus é o Criador, Deus é o dono de tudo, e se Ele é o dono de tudo, Ele pode colocar as coisas que Ele fez para o governo de quem Ele quer. E Ele escolheu colocar todas as coisas que Ele fez sob o governo de criaturas insignificantes como eu e você. Criaturas pequenas como eu e você. Ele colocou todas as coisas que Ele fez debaixo do nosso domínio, para que nós cultivássemos, para que nós guardássemos, para que nós administrássemos como seus mordomos. Portanto, a expressão tu os encarregaste de tudo que criaste significa Deus nos fez governadores da sua criação. Nós temos uma espécie de soberania mediada. Portanto, a mordomia conferida à humanidade sobre as outras obras das mãos de Deus amplia a ênfase na dignidade humana. O autor do Salmo expressa uma admiração no relacionamento que Deus tem com a humanidade, quando ele atribui à humanidade um papel tão especial de governar a criação de Deus. Portanto, esses versículos enfatizam a surpreendente dignidade do ser humano, apesar de ser um ser tão frágil, tão dependente, tão pequeno em tamanho, tão pequeno em tempo de vida. Mas apesar de tudo isso, então acompanhem comigo, né? Deus suscita a força de pequeninos,
suscita louvor de lábios de crianças de peito, porque ele demonstra a sua glória por meio disso. E quando a gente olha para o céu gigantesco, obra dos dedos de Deus, e a gente olha o homem, a gente se pergunta imediatamente o que é o homem, para que o Senhor se lembre ou se importe com ele. Mas o Senhor se lembra e se importa ao tal ponto de ter feito essa criatura tão pequenininha ter uma função tão nobre, que é de governar sobre a criação. Estão acompanhando o raciocínio? Mas apesar de tudo isso, a história de toda a Bíblia, e mais especificamente de todo o Antigo Testamento, reflete de muitas maneiras o repetido fracasso do ser humano em cumprir a sua missão. Desde Adão, a Noé, Israel e outros. E é muito interessante que as fontes judaicas, quando vão citar este texto, ao invés de citar este salmo falando sobre a dignidade do ser humano, as fontes judaicas enfatizam a insignificância do ser humano e não a sua exaltada posição enquanto governador da criação. E por que isso? A razão é que temos que admitir que não somos bons governadores da criação de Deus. Ou seja, aquilo que era para nos dignificar enquanto seres humanos, vemos miséria porque nós não conseguimos cumprir. Somos péssimos na preservação do que Deus fez. Desperdiçamos os recursos de Deus como se eles fossem infinitos. Nós somos péssimos mordomos das coisas que Deus confiou para nós. Essa é a realidade. Toda a Bíblia nos mostra essa verdade. E se a nossa dignidade, então, estava vinculada a termos sido feitos à imagem de Deus, para dominar sobre a criação, e se nós falhamos nisso, então aonde está o nosso valor agora? Nós não só não cumprimos bem a nossa missão, nós destruímos a criação de Deus, em vários aspectos. E agora? Existe esperança para nós? É claro que existe esperança. E para isso, eu quero te convidar a não olhar para este salmo, mas para a maneira como o Novo Testamento cita este salmo. Eu vou ler Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 9, que diz: Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, abre aspas, ele vai citar o Salmo 8, que é o homem que dele te lembres? Ou quem é o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Então, percebe a Bíblia citando esse texto, porque ela tinha, quem escreveu Hebreus tinha a versão Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, por isso ele cita anjos. Então, aquele que fez um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Antes de continuar lendo o texto, só para te explicar. O autor de Hebreus está citando esse texto, mas não como referência a eu e você, como seres humanos. Isso seria de se esperar, certo? O Salmo 8 não fala dos seres humanos? De que Deus nos fez a sua imagem, que Deus nos fez para governar, que somos incomparavelmente menores do que a criação, mas ainda assim dignificados pela função que nós recebemos. O Salmo está falando sobre seres humanos. Mas Hebreus 2 não. Hebreus 2 está aplicando este Salmo para Jesus Cristo. Ele não está fazendo isso de maneira indevida. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é a nova humanidade. Deus se faz homem em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo representa perfeitamente a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o segundo Adão, porque o primeiro Adão representava toda a humanidade, mas ele falhou. E então vem um segundo Adão para representar a humanidade. Por isso, o autor de Hebreus está citando o Salmo 8, mas não falando sobre eu e você, falando sobre Jesus. Ele diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das mãos, e todas as coisas Deus colocou debaixo dos pés de Jesus, e agora vou continuar o texto. Ora,
Desde que Deus lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do domínio de Jesus. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo feito sido menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Eu acho esse texto fantástico. Não tem como a gente entender verdadeiramente o significado profundo de Salmo 8 sem estudar Hebreus capítulo 2. Não tem como. 2 pontos fundamentais aqui que o autor de Hebreus nos levanta: a exaltação e a encarnação de Cristo, ou humilhação de Cristo. Então, em primeiro lugar, o autor utiliza o Salmo para falar da exaltação de Cristo, quando ele diz, por exemplo, Deus coroou o Filho de glória e honra. Ele está falando da exaltação que Cristo recebe após ter cumprido a sua missão aqui na terra. Ou quando ele diz, todas as coisas foram sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Ele está falando sobre a exaltação que Deus faz no Filho. Mas o texto fala da humilhação de Cristo, ou da encarnação de Cristo, quando ele diz que ele fez Jesus um pouco menor do que os anjos. Aí você fala, peraí, aí a coisa começa a ficar complicada. Como que Jesus é feito um pouco menor do que os anjos? Simples. Se a gente entende que o Salmo 8 está falando que Deus nos fez menores do que os seres celestiais ou do que os anjos, e se Jesus Cristo se encarna como um ser humano, a ideia que o autor de Hebreus está querendo mostrar para nós é que Jesus Cristo não veio como um anjo, e sim veio como a criatura que Deus fez, o ser humano, cheio de limitações, cheio de necessidades, cheio de carências. Ele foi feito de uma maneira muito limitada, nesses sentidos que eu acabei de dizer, como um homem e uma mulher, como um ser humano normal. Por isso, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Porque pelo tempo que Jesus viveu nessa terra, ele esteve debaixo das mesmas limitações do que eu e você. Jesus era um homem por excelência. Jesus, então, é descrito como um homem que cumpriu aquilo que o primeiro Adão falhou em cumprir por causa do pecado. Jesus Cristo se tornou homem como eu e você, só que diferente de eu e você, ele nunca pecou. E ele foi o perfeito governante sobre a criação de Deus. Ele sofreu, ele foi sepultado, ele foi humilhado nessa terra, neste mundo. Mas quando a sua humilhação terminou, quando ele não era mais menor do que os anjos, ele teve o seu estado de exaltação colocado por Deus. E ele foi coroado de glória e honra, que é aquilo que o Salmo diz. E quando ele subiu aos céus, ele se sentou à direita da majestade de Deus e governa como o Rei Supremo de todo o universo. Se o ser humano falhou na sua missão em governar sobre a criação, houve um perfeito ser humano que veio para representar a todos nós, e ele cumpriu perfeitamente a sua missão. E agora ele recebe a posição de mais alta honra. Lembra que eu comecei essa mensagem falando de quando eu era criança, eu queria usar o time mais fraco, para que depois na minha vitória eu demonstrasse maior a minha habilidade? Deus te fez homem. Deus escolheu a criatura limitada, cheia de necessidades. E em Jesus Cristo, ele vive como esse time fraco, como essa criatura limitada, mas ele exerce aquilo que nós não conseguimos exercer. E ele faz de maneira sublime. E por isso ele recebe toda a glória e toda a honra por causa disso. Ele cumpriu a sua obra de salvação e, portanto, ele reivindicou a sua glória e o seu direito sobre governar sobre toda a criação. E por isso a sua morte obteve novo domínio, não apenas para ele, mas para eu e você. Agora nós somos feitos novas criaturas. E nós podemos então, por conta de Jesus, sermos os herdeiros, os co-herdeiros com Jesus
daquilo que o Pai nos reservou. E no fim de tudo isso, não existe uma outra maneira que não terminar o Salmo da mesma maneira como o Salmo começou. Ó Senhor, Senhor nosso, teu nome majestoso enche toda a terra. Mas nós temos uma compreensão ainda mais apurada do que o salmista que escreveu esse salmo, porque nós vemos que Jesus Cristo cumpriu a mensagem do Salmo 8. Jesus Cristo é o verdadeiro homem por excelência, que governa sobre toda a criação e recebeu toda a glória e honra. E é com esse repetido louvor ao nome de Deus que o salmo termina. O salmo que nos levou da sensação de insignificância, por sermos criaturas pequenas, por uma consciência significativa do plano de Deus e nos colocar como governantes da sua criação. Eu quero terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações e depois terminar com uma ilustração. A primeira aplicação não poderia ser outra que não louvar o nome de Deus, por ver a sua glória em ter escolhido pessoas fracas como eu e você para demonstrar todo o seu poder. Para ter escolhido ter feito Jesus vir como um homem e através da sua vida cheia de limitações e necessidades, viver uma vida perfeita e assim glorificar ainda mais o seu poderoso nome. Não podemos deixar de louvar o nome dele por conta disso. Dessa exposição de poder, de amor, de glória. Mas em segundo lugar, nós devemos nos arrepender da nossa soberba. Se por algum momento nós nos achamos como a última bolacha do pacote, ou nos achamos que Deus nos escolheu por ver algo inerentemente bom em nós, algo que Ele pudesse fazer uso. Na verdade, o Salmo diz, não, nós somos pequenos, insignificantes demais. Mas Deus, em sua graça, escolheu para que nós fôssemos os seus governantes da criação, para que nós fôssemos os seus parceiros no domínio daquilo que Ele fez. Ainda, será que as pessoas ao seu redor têm visto em você alguém fraco, dependente da força que vem de Deus? Ou será que as pessoas, quando olham para você, enxergam alguém arrogante em sua aparente força própria? Alguém que já sabe lidar com os seus problemas? Devemos sempre evidenciar em nossa vida que temos um grande tesouro dentro de nós, mas somos apenas vasos de barro. Como você tem exercido o seu papel de governante nas coisas que Deus criou? Você tem feito isso de maneira relaxada ou consciente do privilégio imensurável que isso é? Sermos governantes das coisas que Deus fez. Nós devemos dominar sobre a criação de Deus e, para isso, fazer de uma maneira como Deus quer. Não dominar do nosso jeito, mas do jeito de Deus, para que o mundo veja a glória de Deus. Meus irmãos, eu sei que eu vou entrar num terreno aqui complicado, mas eu não consigo ler esse texto. Um texto que nos chama ao eco lá de Gênesis, quando fala que nós devemos dominar sobre a criação. Eu não consigo deixar de pensar que dominar sobre a criação é muito diferente de deixar ser dominado por ela. Temos visto verdadeiras aberrações hoje em dia, em que homens estão se deixando dominar por seus animais de estimação, por exemplo. Deixando-se dominar. Não estou dizendo que você não deva gostar do seu bichinho, cuidar dele, mas deixar-se dominar, dar mais atenção ou gastar mais tempo ou dinheiro com seus animais do que com pessoas que foram feitas à imagem e semelhança do Criador. Não consigo deixar de pensar que isso se parece com ser dominado pela criação ao invés de dominar sobre a criação. E a pergunta que eu faço para você essa noite, você tem sido dominado, controlado por algo que você deveria estar controlando e dominando? Estou dizendo que você deveria matar todos os animais do mundo, sair, não estou dizendo isso. Mas dominar sobre a criação envolve cuidar, envolve proteger, envolve
multiplicar, mas ainda há a importância de dominarmos e não sermos dominados. Nós governamos sobre a criação. Essa é uma função que nos confere dignidade. Portanto, fica claro no Salmo que a glória de Deus é manifesta por usar crianças sem força para derrotar seus inimigos, para usar homens insignificantes para governar sua criação gloriosa. Ele não apenas derrota os seus inimigos com a fraqueza das crianças, mas ele governa o mundo com a fraqueza dos homens. E nisso consiste a sua glória. Portanto, a glória de Deus é maior, porque ela é estabelecida através da nossa fraqueza. A glória de Deus é maior, porque é estabelecida através da nossa loucura. O que o homem considera fraco, Deus faz ser agente da vitória. O que o homem considera como loucura, Deus faz o seu meio para o triunfo. Esse é o nosso Deus. Eu quero terminar com uma ilustração. Uma história fictícia, inventada. E nessa história ela conta de um anjo mais velho com um anjo mais novo. E eles estavam ali fazendo um passeio cósmico pelo universo. E aí, então o anjo mais velho estava mostrando ao anjo mais novo as galáxias, as estrelas, a grande vastidão do universo. E aquele anjo mais novo, encantado por toda aquela exposição de grandeza, de beleza. E aí, em certo momento, os dois se aproximam de um lugar novo. E aí, de repente, o anjo mais novo aponta para uma poeirinha cósmica no universo e fala: nossa, que planetinha engraçado, pequenininho, meio estranho, meio diferentão dos outros. Que coisinha mais estranhinha, o anjinho falou. E aí, então o anjo mais velho diz: olha, cuidado com a maneira com que você fala desse pequeno planetinha. Porque esse pequeno planetinha é o famoso planeta visitado. E o anjo mais novo diz: não é possível. Quer dizer que o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, decidiu visitar esse pequeno lugarzinho, insignificante. É esse o lugar que o nosso Senhor resolveu fazer uma visita e morar por alguns anos. Foi neste lugar, esse planeta estranho e insignificante. E aí o anjo mais velho respondeu: sim. E eu penso que ele não gostaria que você chamasse esse planeta assim, ou pelo menos as suas criaturas que ali moram como insignificantes. Porque por mais estranho que pareça para nós, o nosso Criador as ama. E diferente até mesmo de nós, esses serizinhos pequenos, limitados, estranhos, nesse planetinha pequeno, limitado, são os únicos que foram feitos à imagem e semelhança do Criador. E essas fracas criaturinhas são chamadas a serem cooperadoras dele, governantes sobre a criação. E no final das contas, a glória de Deus é mais vista e mais manifesta, porque Deus usa a fraqueza e a insignificância dos seres humanos para mostrar a sua glória e o seu plano grandioso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos essa noite, porque reconhecemos que o teu plano é maravilhoso. E o Senhor escolheu, apesar da nossa insignificância, demonstrar a sua glória através de nós, por meio da nossa função enquanto governantes da criação, mas acima de tudo, o Senhor quis demonstrar a sua glória, quando o Senhor mesmo se faz homem, vive a nossa vida, morre a nossa morte, e hoje tem um nome que está acima de todo nome, e recebe toda a glória, e todas as coisas foram colocadas debaixo do seu domínio, debaixo dos seus pés, para que todo joelho se dobre e louve o teu santo e poderoso nome. Queremos essa noite, Deus, reconhecermos a nossa pequenez, mas queremos reconhecer a nossa dignidade enquanto criaturas que foram feitas à sua imagem e semelhança.
mas acima de tudo, queremos reconhecer o teu glorioso nome, ao escolher se fazer homem, para vencer a luta que nós não poderíamos ter vencido e apresentar toda a sua glória de uma maneira magnífica e maravilhosa. Queremos terminar essa noite adorando o teu nome, louvando o teu majestoso e poderoso nome, porque o Senhor merece toda a nossa glória e toda a nossa adoração. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.